Pátria, o reino do Pai. Se é um reino, é uma pátria, né? Ou eu estou errado? Então as pessoas buscam distorcer pegando pelas palavras, né? Quando a gente fala em patriotismo, elas já associam a política. E estão equivocados, porque a pátria é um reino, a pátria é a terra, a pátria é a existência. Então, esse tipo de desinformação, ela caminha livre dentro das pessoas por causa dos eus psicológicos que não sabem estudar, não sabem observar os pontos graves da situação e pensam que não são tão graves. Com as suas, entre aspas, sábias resoluções, eles acham que vão encontrar uma saída dentro do próprio meio, ou seja, se nós falamos que a política é uma farsa, eles vão tentar consertar pela política, por dentro, ali. Vão ser, obviamente, desviados, subornados, eles vão ser ameaçados para que parem de agir em oposição. Isso acontece, isso que é a política atual que nós estamos vivendo. Então não fiquem tristes os patriotas se verem alguns que se diziam patriotas virarem a casaca e estarem apoiando as engrenagens que aí estão corrompendo a humanidade há anos, há séculos, por causa dos agregados psíquicos, não é? Então nós vemos que o fim é trágico. Por mais que nós tentamos ajudar, conscientizar e etc., o fim é trágico. E vai ser trágico, não é? Então, isso que eu estou falando, poderíamos até colocar num vídeo, não é? O final vai ser trágico para todos aqui por causa do eu psicológico. O eu psicológico, o agregado psíquico, ele leva as pessoas à confusão e a traírem, achando que estão sendo traídos, né? Eles traem a todo tempo a sua própria opinião. Então hoje eles têm uma opinião, amanhã já outra, já mudou, né? Já mudou, já não tem profundidade em opinião alguma. Então a apatia, ela é presente nessas tantas pessoas que estão se vendendo por qualquer tostão. Então nós não temos uma terra, nós não temos uma pátria. Nós temos dentro de cada ser humano uma pátria diferente, que o próprio Criador, que é o original do reino, que é o dono do reino, ele está inexistente nessas pátrias dentro de cada pessoa. E com essa multiplicidade de pátrias, obviamente que só existe o conflito externo, o conflito social, o conflito que aí nós estamos observando. Então, para que fiquem claro, a participação da Ordem Dourada nesta manifestação caótica e desordenada desses, entre aspas, patriotas caóticos e sem pátria, está suspensa por hora, porque nós iremos nos concentrar ao verdadeiro motivo de nós termos fundado a Ordem Dourada, que é a pátria de todos nós. Então, as manifestações promovidas por nós, elas terão o cuidado de expressar essas informações de forma clara. Porque política não podemos aceitar em nosso meio, não podemos nos associar a políticos que usam o movimento para se elegerem, não é? Então, isso já está acontecendo, um rompimento com essa classe de gente falsa, e nós precisamos nos guiar pelo ensinamento, unicamente pelo ensinamento, ok? Então, força a todos, e a parte suspensa que estamos fazendo é essas coligações com políticos. Tomem cuidado, eles pisarão em vocês. Pisarão porque o nosso objetivo não está nos objetivos deles. Os interesses deles não é os objetivos e propósitos da Ordem Dourada. Então eu digo aqui um alerta à Ordem Dourada que os nossos propósitos são muito distintos deles e não são poluídos por eles.
e nem seremos escravos das vontades ou de intenções, porque eles agem por debaixo dos panos. Na sua frente eles falam uma coisa, por detrás eles falam outra. Esses são os políticos. Político é assim, eles são fachada. Então levantam a bandeira de fachada, de patriotismo, e estão enganando as pessoas. Então a Ordem Dourada não se associa a político de qualquer categoria, nenhuma, porque eles são extremamente falsos por causa do eu psicológico. Eles robustecem esses eus. Aí me perguntam, mas não tem que existir alguém honesto? Eu tenho uma saída. Só existe alguém honesto, ou existirá, quando todo esse sistema for limpo, quando forem presos os culpados do sistema estar sujo. Eu sou deste ponto de vista. Então, para que você livre sua casa dos bandidos, você precisa chamar a polícia, senão eles vão ficar lá fazendo o que eles querem e escravizando as pessoas da casa. Se você não chamar a polícia, você é conivente com os bandidos, então você é bandido também. Essa é a realidade de que diga com quem andas e eu direi quem é. Se você não faz nada, você é bandido. Não é? Tem medo, né? Então tem medo porque você não é uma pessoa certa em suas intenções, não é? Nos seus interesses. Então é bem claro esse objetivo, é bem claro. Se não está com a pátria, está contra ela. Assim também é com o Cristo. Ou nós estamos com ele ou contra ele. Não existe meios termos. Vai chamar o Nando Patriota de radical, de vai saber o que eles andam difamando aí. E olha, é bem estreito isto. Então, o que nós podemos esperar é sempre o pior. Porque essas pessoas, o senso delas é vulnerável, é manipulável. Ele muda de acordo com o agregado que se assenta nos centros da máquina. Não é? Quando a coisa aperta para eles, eles pulam para o outro lado. E temos visto ali atitudes heróicas de jovens, principalmente venezuelanos, não brasileiros. Brasileiros não, eu estou falando do lado dos venezuelanos, que foram assassinados por terem uma opinião diferente. Nós vemos ali que o contraditório está sendo caçado. E o contraditório aqui também está sendo caçado. Ou seja, que o direito à opinião que você possa ter, você acaba se tornando um criminoso dependendo da opinião que você tenha. Então, criminoso e com a pena de morte. E vejam aí os assassinos de reputação, como eles se dobraram. Estão em máximo agora. Antes eram apenas alguns, agora são milhões, assassinando as reputações das pessoas. E outras pessoas assassinando a própria reputação. O que é o fato de quando você apoia algo e depois você já não apoia mais aquele algo, né? Aí você vai dizer assim, mas eu vi que estava meio... Isso é conversa, viu? Por que não viu antes? Né? Mas antes estava apoiando, sabia de tudo, defendia. Aí depois, quando você mesmo viu que uma pessoa tinha tido uma opinião diferente, pela posição, entre aspas, que essa pessoa poderia ter exercido, aí você muda de lado, né? Então você acaba traindo os seus companheiros, se vendendo a uma nova ideologia, acreditando numa farsa. Essa é o acontecimento que está acontecendo. Então uma pessoa diz algo e as outras vão atrás, sendo que essa pessoa não tem uma autoridade ao ponto de saber com detalhes todos esses detalhes que nós aqui estamos falando. O agregado psíquico, né?
essas profundidades do ser. Ignoram que existe isso. Ignoram que possam ser manipuláveis por milhões de agregados psíquicos. Hoje ele me beija no rosto, amanhã me dá um soco, né? Essa é a triste realidade deste mundo, há muitos séculos. Gostaríamos que esse fosse mudado, mas tem que mudar dentro dos homens. Como disse João Batista, antes de mudarem os reinos, os homens precisam mudar. Então essa é a grande filosofia do mestre. E administrem a ordem dourada com patriotismo. Não venham com política. Não venham ali com argumentos politiqueiros, né, comprados de outros, né, que vêm de outras opiniões. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quem não está no trabalho interno não conhece política. Quem não vive o trabalho interno faz politicagem. Então é um jogo de interesses e não por benefícios humanos. Isso fique bem claro, porque só o altruísta da consciência, ele sabe dessas coisas, mas ele não foge à luta. Então ele não foge à luta, ele é patriota. Patriota é diferente de político. O patriota, ele é sempre patriota. E político, ele entra lá e sai, vende o país, faz seus conchavos, ele é um mau administrador. Agora, o patriota, ele é o pai de família, é aquele que paga, é aquele que vive na pátria, é que está lá a sua geração, sua família, sua vida toda ali, o seu ser, e na parte de dentro e etc. Isso é patriota. Então ele tem uma ordem dentro. O patriota, ele é civil e civilizado. Ele tem civismo, ou seja, respeito em todas as estruturas cristãs. O patriota, ele é reto pensar, reto agir e reto sentir. Ele tem um trabalho interno. Esse é o verdadeiro patriota. Os demais não são. Por mais que digam que são, mas não são, porque ignoram o trabalho interno. Salvo os cristãos e os reais seres que estão por lado de dentro dessas pessoas. Cristãos autênticos. Esses têm uma fé. Eles confiam no verdadeiro reino de cima. Então esses são irmãos e esses não vão mudar de lado. Agora os demais, não esperem nada deles. Força a todos, muita compreensão, muito obrigado pela conferência de hoje, a todos que foguearam, e vamos em frente. Paz inverencial.